Olá, e hoje estamos aqui no podcast da APP. Meu nome é Eduarda Costa, eu sou do curso de Publicidade e Propaganda do 6º semestre. E hoje estamos aqui com a Agência Blitz, conduzindo esse podcast. Quem está comigo é a Sabrina Faria. Oi, boa o noite. Luan. Olá. E o nosso convidado de hoje, que é o Lucas Mendes. E aí, pessoal? Ele que formou aqui na FACEF, fez Publicidade e Propaganda também. E hoje se encontra como gerente de Pessoas, Comunicação e Sustentabilidade do Sicoob Crédito Cocapec. Seja bem-vindo. Isso aí, obrigado, Duda. Bom, Lucas, para começar, conta um pouquinho, da sua trajetória, como que você começou aí no mundo da publicidade, quais são as suas formações. Okay. Legal, bom, comecei aqui na FACEF, sou cria da casa, e fiz comunicação social, habilitado em publicidade e propaganda, formei em 2019, um pouco antes da pandemia, e logo depois já saí aí para o mercado de trabalho, bem numa crise, numa crise gigantesca no mundo, mas depois disso busquei aí uma MBA em jornalismo, então me especializei em jornalismo também. E recentemente eu terminei uma pós, uma especialização em Business Partner, então agente do negócio, dentro da Cred, onde eu estou hoje, ela necessitou um pouco disso. A gente vem buscando algumas especializações aí. Que bacana, Lucas. Hoje a gente vai falar sobre publicidade e ética. Eu acho que nada melhor do que você, como convidado, falar um pouquinho sobre, já que é da sua área ali, dentro da Crédito Cocapec. Então, as questões sobre a responsabilidade social, a transparência e principalmente a fake news na publicidade, que hoje em dia está muito em alta essa questão de fake news. Ainda mais que a gente acabou de passar aí por eleições. Com certeza. E me fala um pouquinho como que você define a ética na publicidade lá no seu trabalho, na Crédito Cocapec. Legal. Bom, eu acho que ética na publicidade, nada mais do que transmitir a verdade para as pessoas, para o seu público-alvo e para aquelas pessoas que te escutam, Eu acho que quando você transmite a verdade, quando você, enquanto empresa, entidade, quem quer que seja que esteja comunicando, você ter um posicionamento ético é o primeiro passo, é o princípio para que você possa levar uma mensagem um pouco mais vindoura para as pessoas, Então, quando você é uma empresa ética e leva para esse público algo que é uma mensagem verdadeira, uma mensagem de transparência, você tem a ganhar mais com esse público, Então, não é só vender, mas ser alguém que é respeitado, Não alguém, mas talvez uma empresa, Então, todos devemos trazer a ética para isso, E aí você deixa claro, quando você tem ética, quando você é transparente, que você é uma empresa que pode confiar, Uma empresa ou uma pessoa, seja um digital influencer, seja um youtuber, seja qualquer função, Não só dentro da publicidade, mas quando você mostra essa ética, você transparece muito mais confiança e, com certeza, isso traz muito mais resultados no dia a dia do trabalho, Sim, e para a empresa transmitir essa ética, toda a equipe tem que ter, Sim, é algo muito engajado, Tem que ter todo mundo engajado com isso, Exatamente. Com certeza, eu falo lá na Crédito Cocapec, agora nessa função de pessoas também, além da comunicação, que é a minha formação inicial, que nós devemos levar esse princípio para todos, Então, não adianta eu querer forçar uma coisa que as pessoas não são. Aqueles que não são, eles não cabem dentro do mercado, Pelo menos não nas empresas que são boas. Sim. Porque tem muita gente sem ética também, Nós não podemos esquecer que todas essas pessoas estão no trabalho, estão ali na comunicação, na publicidade. Só acaba você escolher, Se você quer ser igual a todos ou você quer ter uma diferença dentro deles, Então, é muito importante. É muito legal a gente pensar nisso também, para ver até onde vai, a questão do perfil da pessoa, Se ela é ética ou não, por exemplo, dentro da Crédito Cocapec, Se a pessoa que está ali no comercial, ali na ponta, vai vender um produto porque é bom para a pessoa, para o cooperado, Sim. ou não, para apenas bater a meta, enfim. Então, às vezes, pensar muito nessa questão de ética também, Sim, é muito importante porque, às vezes, você quer transparecer que você quer ser transparecer que você é alguém transparente, Ou ficou até um pouco ambíguo, mas que você é uma pessoa transparente com aquele cliente, com aquele cooperado, no nosso caso, lá enquanto uma cooperativa, mas às vezes que se for só para bater uma meta simples, aquela pessoa não vai realizar o sonho dela ou ela não vai se sentir totalmente realizado, E aí não faz sentido para uma empresa, no nosso caso uma cooperativa, ter isso junto conosco, ter esse tipo de comportamento.
porque ele não é duradouro, né? Ele é por um Sim, tempo e isso acaba, né? É verdade. E não é esse tipo de comportamento que vai fidelizar também, né, o cooperado. Ah, com certeza. É o que vai deixar uma imagem ruim da empresa. Sim. Porque ao longo do tempo, o cooperado vai enxergar a verdade, né? Exato. E seja isso dentro de uma cooperativa ou não, né? O cliente, ele vai enxergar a verdade ao longo do tempo. A gente tem diversos exemplos no mercado publicitário ou no mercado empresarial de empresas que não seguem essa ética, que não seguem essa transparência. Com o tempo isso aparece. Pode demorar, mas ela vai chegar à tona e todos vão entender o propósito daquela empresa, né? Que era só lucro, né? Sim. Eu mesmo tenho um exemplo, no setor bancário, né, que eu tenho uma empresa e esses dias o banco, que eu não vou nem citar o nome, né, mas é um bancão aí bem famoso. Sei. E aí eu fui pegar um empréstimo daquele Pronamp. Sei. E aí fui lá, né, todo feliz, né, tal, com a linha de crédito. E chegou lá, assim, eu sei que o crédito, o banco, como se diz, ele libera o valor total. Sim. E esse banco, ele fez de tudo para me enfiar um seguro de vida de R$4.000, Sim. totalmente desnecessário, com coberturas ridículas, Uhum. que qualquer seguradora faz aí por R$100 ou menos. Sim. E ainda tive que fazer um título de capitalização, que é basicamente deixar seu dinheiro parado rendendo o mínimo ali, mais 4 mil. Então, um crédito que eu fui pegar de 90, eu acabei, tipo, tendo que pagar 8 de taxa. Teria, se eu tivesse pego. Então, assim, o cara, no caso, ele não foi ético. Não achei ética a postura dele. Inviabilizou, né? Porque quando você oferece coisas muito exorbitantes e fora da curva, você pode acreditar que aquilo é algo ruim, né? Que aquilo ali não tem algo certo. Porque não tem receita mágica no mundo, né? Todo mundo tem que seguir leis e seguir diretrizes para poder chegar num número final, né? Trazendo para a publicidade, por exemplo. Se você sair da curva, nós temos aí um órgão que ele vai olhar e ele vai te fiscalizar, né? e vai te falar, olha, isso daqui não está correto, você precisa ou tirar, ou você precisa se retratar. Por quê? Você mostra que algo que é muito fora da curva, que não é verdadeiro, né? E aí você vai prejudicar a pessoa a longo prazo. E muitos, você, por acaso, no seu exemplo, você não finalizou isso. E não voltaria também a fazer negócio com mas alguns finalizam e fecham isso com a instituição financeira. E depois que fechado, não tem como muito o que fazer, Voltar né? atrás. Só que nunca mais volta lá, né? Sim. Isso é verdade. Você citou Conar aí. No seu dia a dia, você se preocupa muito, tipo, antes de aplicar uma campanha, dar uma conferida? Sim. Tem que se preocupar, né? Sim. Eu acho que a legislação, a gente é muito do dia a dia, a gente lembra muito do que acontece, né? Por exemplo, aqui em Franca, nós aplicamos muita coisa offline ainda, né? É um público dentro da onde que nós trabalhamos que ele necessita de uma atenção no off. Então, a gente tem outdoor praticamente uma semana por mês, né? E aí a gente, primeiro, sempre a ética que nos leva a respeitar aqueles que também são do mesmo segmento, ou seja, instituição financeira. Eu não preciso quebrar o meu concorrente ou quebrar aquela instituição que está concorrendo com a gente ali no dia a dia, né? Quebrar ela, no caso, falar mal dela, para que eu cresça. Sim. Então, esse é o princípio, né? A gente começa a partir do momento em que nós sabemos quais são os pontos fortes nossos. E a gente vai divulgar aquilo. Porque quem está com a gente sabe que aquilo é ponto forte. É verdade. Né? Quem já experimentou o que a gente oferece, o serviço, que no caso é a da cooperativa, ele já sabe o nosso ponto forte. Então, a gente vai apenas como uma presença de imagem ali dentro da cidade para poder mostrar que reforçar, né? Um reforço de marca para reforçar que a gente é bom. Né? Quando a empresa ela é boa, você não precisa ficar fazendo coisas mirabolantes para poder ter fidelidade, né? Do seu cooperado, do seu cliente. No caso, o cooperado já conhecendo vocês, já sabendo que a empresa é solidificada, ele não vai abandonar. E aquela pessoa que está interessada, ela vai atrás de alguém e perguntar, você tem conta lá? Como que é? Isso, exatamente. E ter parceiros com a gente, né? Que fazem sentido, né? Por exemplo, esse ano de 2024, nós estamos com uma cara nova dentro da cooperativa, né? Na publicidade, que é o Elinho Rubens, né? Que é técnico do Franca Basquete. O Elinho é muito bem conceituado dentro da cidade de Franca e tem toda uma gestão da pessoa dele para entender tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele anda fazendo e acompanhar essa fama dele, porque a fama dele está totalmente atrelada a nós. Se, por exemplo, o Elinho tiver algum comportamento diferente dentro de um jogo,
ele vai afetar a marca da Crédito Cocapec, porque ele é a nossa cara, ele é a nossa voz, nós usamos ele para isso, né? Então, ele tem que ser ético, e todos os outros parceiros, né? Aqueles que têm o rosto da cooperativa, né? Estampam o rosto da cooperativa. Como colaboradores, como cooperados, né? Não cabe a mim, por exemplo, trabalhar dentro da Crédito Cocapec e ter posições diferentes fora, porque aquilo prejudica a pessoa, né? E a empresa também. Bom, e pensando nisso, quais que são os princípios éticos que você acha essencial para dentro da Crédito Cocapec, que não pode, assim, faltar? Sim. Bom, não só para a Crédito Cocapec, né? Eu acho que a gente já falou muitos deles, mas eu acho que o primeiro é transparência, né? E verdade ali. Porque quando você tem transparência e verdade, você consegue alçar voos inimagináveis, né? Ter responsabilidade social, né? Mostrar que você se responsabiliza com a sociedade em que você está, né? Então, é algo muito forte dentro do cooperativismo também, né? Você pensar dentro da comunidade, trabalhar pela comunidade e desenvolvê-la, né? Eu acho que respeito ao público-alvo, respeito aos seus colaboradores, respeito àqueles que ainda vão ser nossos cooperados, né? E responsabilidade da influência. Por influência, porque quando você é uma empresa bem conceituada, ou se você é um social media, ou se você é algum influencer, você tem o nome a palavra já fala, né? Você tem influência sobre as pessoas. E quando você tem essa influência, você tem uma responsabilidade, né? Não basta você achar que se você está fazendo algo corriqueiro, aquelas pessoas não vão te seguir porque, não, isso aqui não é verdade, não vão me seguir. Não, porque se você tem uma influência, você mostra para as pessoas o que fazer, né? Quantas e quantas pessoas já não entram numa vibe de acompanhar aquelas pessoas famosas nas redes sociais para, não, tal pessoa está fazendo, eu vou fazer. Tal pessoa aplicou tal cirurgia, eu quero fazer a cirurgia. Pintou o cabelo assim, eu quero pintar. Então, ter esse cuidado com a influência é muito importante. E numa empresa, muito mais, né? Porque essa empresa é ela que dita as coisas que os seus cooperados devem fazer, né? A gente tem uma função dentro da empresa lá, dentro da cooperativa, que chama consultor comercial, né? Que é o gerente de contas, mas lá não é gerente, é consultor. Por quê? Ele só não gerencia as contas dos seus cooperados, ele faz um atendimento consultivo, né? Então, se, por exemplo, a Eduarda for lá e sentar com o consultor dela, ele não pode falar igual o exemplo que você deu, né? Pode aplicar nisso daqui, ou capitalizar dessa forma, ou adquirir um empréstimo dessa forma, que vai ser bom para você. Não, ele vai dar uma consultoria. Eduardo, eu quero tanto de dinheiro para um empréstimo. Mas Eduardo, por que você quer esse empréstimo? Por que você quer esse crédito? Faz sentido para você? Olha, eu acho que esse empréstimo não faz. Por que nós não vamos em outra linha, né? Então, quando você presta uma consultoria, é muito importante, né? Porque você influencia aquela pessoa a tomar decisões corretas, né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa responsabilidade, né? É pensar na responsabilidade do que você vai levar para a vida da pessoa, né? Isso. Não só na empresa, nos lucros, enfim. Então, acho que é muito importante. Com certeza. Você lembra, assim, às vezes, de alguma campanha que foi considerada antiética, enfim, que você olhou e falou, nossa, não é possível que isso está sendo veiculado, sabe? Algo que você leva, assim, para não reproduzir. Assim, exemplo ruim. Olhando as antigas, né, se a gente for parar para pensar, tem muitas muitas que hoje em dia não deveriam ter sido veiculadas, né? Mesmo sem citar a marca, assim. Isso, eu acho que o comportamento humano, ele muda muito a partir de quando nós vamos analisar aí as décadas em que nós vivemos, né? A publicidade, ela evoluiu muito ao longo do tempo, né? E ao longo do tempo eu não falo com tanta distância, assim, né? Se você olhar as publicidades aí dos anos 2000, né? Até 2010, elas tinham um cunho muito que objetificavam muito as pessoas, pejorativo, né? Muito pejorativo. Então, grandes aí marcas, né? Por exemplo, de cerveja, que objetificavam as mulheres. Nós tivemos uma campanha na última década de posto, por exemplo, muito famoso, e que colocou criança dentro da cena. E aí a criança trabalhando. E aí a criança trabalhando, o que gera? Trabalho infantil. Nossa. Opa, peraí. Se nós temos aí que pensar na influência que a empresa traz, daquilo que a gente comentou na última questão, né? Eu não posso colocar aquilo lá. Mesmo que talvez eu pense, não, mas é só uma criança ajudando o pai. Não, né? Porque eu tenho responsabilidade sobre mim, sobre as pessoas que me seguem, né?
e responsabilidade sobre mim que eu falo, sobre a marca em que eu defendo, né? Eu falo muito dentro da Crédito Cocapé que qualquer frase que você fala para o público, para um vídeo, para um stories ou para um vídeo institucional, você tem que ter responsabilidade daquilo que você está fazendo, né? Daquilo que você está falando. Então, o que eu, Lucas, por exemplo, enquanto consumidor, não gostaria de escutar? É nisso que as empresas têm que pensar, né? Então, eu acho que mais do que, às vezes, dar um exemplo de uma campanha específica, né? A gente se colocar no lugar daquele que está nos ouvindo, né? Daquele que está ouvindo a empresa, daquele que está ouvindo aquele comunicador, né? Porque ali é que gera a polêmica, por exemplo, de uma campanha ou de uma fala ruim, né? Então, por exemplo, desse posto, né? Que ele colocou essa criança... O CONAR, né? O CONAR foi atrás e falou assim, olha, você tem que tirar, porque gerou muita repercussão. O CONAR, vocês já sabem, ele pode muito bem ir, porque ele teve o entendimento de tirar e entender que não fazia sentido, ou por denúncia, né? E aí, por denúncia é pior ainda, né? Porque você tem que fazer toda uma gestão de crise para poder abafar aquilo, para poder provar que não fazia sentido, porque a empresa queria comunicar, né? Volta naquilo que você falou, de que se a empresa, a equipe, o interno ali é ético, ninguém vai ter a ideia de fazer uma campanha antiética. Exato. Aí acaba essa preocupação, né? E se tem um processo muito bem definido também dentro da publicidade, da comunicação da empresa, pode até surgir, né? Porque às vezes eu vivo uma realidade que talvez você viva uma outra e para você aquilo lá é agressivo. Exato. Mas quando passa por um processo muito bem definido... Não vai até o final. Não vai até o final. Não né? chega. Vai mandar fazer de novo. Alguém vai mandar barrar. falar, eu gostei da proposta, mas muda a proposta, por favor. Sim, né? Então, vai passar por isso em algum momento, né? Lucas, nessa questão da responsabilidade social, né, e da ética das empresas e tudo mais, a gente poderia explicar para o público o porquê que essa responsabilidade social ela é tão importante para as marcas hoje em dia? Sim, eu acho que nós temos muitas marcas que dá para exemplificar, né? Mas por que da importância disso? É o que eu venho falando. A gente já vive num mundo em que ele precisa de muito cuidado, né? Não cuidado somente ambiental que eu falo, né? A responsabilidade social, muitas às vezes acha que é só o ambiental, né? Mas tem muito termo ESG que está aí a todo momento, né? De que você tem que se preocupar com o ambiental, com o social, com a governança das empresas, com a sustentabilidade delas. Porque quando nós falamos uma responsabilidade social, você cuida das pessoas que são o seu público-alvo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do cooperativismo porque é onde eu convivo muito, né? O cooperativismo ele tem um dos princípios que é o cuidado com a comunidade. O que cuidado com a comunidade faz? Ele trabalha e desenvolve a comunidade onde ele está para que aquele indivíduo ele possa reinvestir dentro da sua empresa, dentro da sua cooperativa. E é isso que as pessoas têm que fazer. Nós temos vários exemplos, por exemplo, de cooperativas ou de empresas mesmo, né? Que desenvolve aquele lugar onde ele está, para quê? Para que ele tenha rendimentos futuramente, né? Para que ele reverta isso num investimento que ele mesmo criou, né? Então, vou te dar um exemplo aqui, que nós passamos essa semana dentro da nossa cooperativa, por exemplo. Nós temos aí diversos pontos, né? Espalhados de postos de atendimento, que são as agências, né? E aí, essa semana, ontem, né? A gente inaugurou um posto de atendimento novo numa cidade aqui da região que chama Claraval. A maioria conhece, né? E é uma cidade que tem 3.000 habitantes, um pouco mais disso. Só que o posto de atendimento lá, ele tem quase 2.700 contas abertas. Ou seja, mais da metade das pessoas daquela cidade, eles têm conta na nossa instituição financeira. E essa instituição financeira, que é a única dentro da cidade, não tem um banco lá, não tem uma outra instituição lá dentro. E aí, a cooperativa, ela proporcionou para aquela cidade mais desenvolvimento. E aí eles vão, através desse desenvolvimento, investindo dentro da cooperativa. É um ciclo ali que ele vai se perpetuando com o longo do tempo. Nós abrimos a primeira unidade em 2011 lá, uma salinha bem pequena, 3 colaboradores. Ontem, né, no caso, nós reinauguramos um prédio super novo, com o modelo da agência que é novo, que a gente tem colocado dentro das nossas novas agências. E por quê? Porque o cooperado investiu como? Utilizando o serviço. Ah, mas como?
Porque dentro desses anos que a gente esteve lá, mais de uma década, foi se investido em palestra de educação financeira para as crianças, palestra de educação financeira para os adultos, foi levado para as escolas essa responsabilidade social com a comunidade, que é esse princípio que eu comentei. Então, isso leva desenvolvimento para aquela comunidade e faz com que ela aumente mais ainda a participação. Porque aí ele deixa de participar simplesmente porque tem uma boa taxa de um serviço ou simplesmente porque o produto é bom. Mas é porque aquele lugar proporcionou para ele um melhor estado de vida. Vou te dar mais um exemplo que não é uma cooperativa. A Boticário, ela instaurou uma loja, né, na região do Norte, que é uma loja dentro de um barco que oferece todos os seus produtos para aquela região. Porque a região do Norte, você passa por várias cidades e demora dias, semanas para poder passar em todas. O que a Boticário fez? Ela montou uma loja dentro de um barco para dar emprego, gerar emprego para aquela comunidade, para aquela região e levar acessibilidade nos seus produtos. Produtos igual que nós temos no estado de São Paulo? Não. Talvez com preço melhor, com preço mais barato, mais em conta, de acordo com a realidade deles. Então, dá dignidade humana. Isso que é responsabilidade social. Você leva para as pessoas dignidade humana dentro da realidade em que você tem. No nosso caso, financeiro. Dentro da Boticário, com aquilo que ela oferece. É ter equidade também, né, com as pessoas, né? Equilibrar as oportunidades, até porque, igual você disse mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem acesso. Sim. Por exemplo, uma cidade, igual você citou no exemplo, né? Claraval, às vezes nenhuma instituição financeira, às vezes, aplicava lá por conta de... é uma cidade pequena, talvez não vou ter muitos clientes. Sim. E aí vocês tiveram a responsabilidade social de democratizar o acesso a serviços. Exatamente, a serviços básicos de uma cooperativa, né? De uma instituição financeira. Né? E é legal que o dinheiro da própria comunidade ele é aplicado lá mesmo. Exato. E aí gera valor, né? Tanto em palestras, outras coisas, como o próprio dinheiro que é aplicado e gera mais valor na sociedade, né? Sim, você vê assim, dentro da cooperativa e de algumas empresas maiores, por exemplo, na cooperativa, o resultado dela, por lei, e ela tem que ser revertido para a comunidade, né? Hoje, na maioria das cooperativas, 5% de todo o resultado do ano, ela tem que ser revertido, né, para uma conta dentro da cooperativa que chama FATES, que é um cuidado com a comunidade. Então, desde cuidados com educação financeira, educacionais e todas culturais e tudo mais. E empresas maiores, quando você vai criando um corpo um pouco maior da empresa, elas vão gerando essa responsabilidade no sentido de fazer também essa obrigação dentro de estatuto que uma parcela do resultado tem que devolver para a comunidade. Porque é a comunidade que ela está inserida que fez com que ela chegasse naquele resultado, né? E olhando, assim, na sua visão, quais são os desafios, assim, que uma empresa enfrenta ao tentar ser socialmente responsável? Eu acho que o maior desafio, primeiro, é o custo disso, né? Às vezes as empresas vão olhar e tentar fazer milagre, né? Ou às vezes tentar fazer... inventar a roda, né? Novamente. E aí elas acham que tudo fica caro. Por quê? Porque realmente, se você vai fazer um investimento gigantesco para poder ser sustentável, porque é muito o que eu falei, né? Ter responsabilidade social não é só o ambiental, né? Às vezes ele fala, não, vamos reflorestar uma parte aqui da cidade. Não é só isso. Então, elas já têm um certo receio desse custo. Mas é colocar no dia a dia, né? Colocar no dia a dia o que você pode fazer de diferente, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? O lucro versus o propósito, né? Então, às vezes a empresa ela quer ter uma aparência de responsabilidade social, mas ela quer continuar com o mesmo lucro, né? E aí tem que entender e tem que ter esse entendimento. Se você quer ter o lucro, você não pode ter esse propósito de ser sustentável, né? De ter responsabilidade social, né? Então tem que ter esse cuidado também. Eu acho que é um dos maiores desafios aí, né? E a pressão de uma sociedade também, que às vezes interrompe isso, né? E fala assim, mas por que você quer ser responsável social, mas você está fraquejando, né? Então, você está caindo. Seus resultados estão menores. Então, vai muito de uma aceitação da comunidade em geral, né? Vai da pressão que ela sofre, né? Porque, por exemplo, agora está sendo muito falado sobre esse assunto, né? Antes não era tanto. Então, acredito que muitas empresas não olhavam por esse lado. Sim. E aí, agora, querer implementar em uma empresa é um pouco mais complexo, né? Porque ela já tem os seus processos, já tem
tudo certinho ali, né? Já tá tudo pronto, né? Já tá pronto, isso, né? Exato. E aí gera realmente um custo inicial, né? Para poder fazer isso. São mais colaboradores, são mais processos, são várias coisas a se pensar, né? Com certeza. Acredito que, como você falou, quanto ao custo, uma empresa grande, para ela começar, ela tem que começar do mais básico, que é uma palestra na escola, que não tem um custo, que é, assim, disponibilizar um funcionário para ir lá ensinar alguma coisa. Sim. E começando das menores coisas antes de ter um impacto mesmo, né? A gente tem um exemplo, né, dentro da cooperativa, que é o Instituto Cicobi, né, que a gente segue. E hoje, por exemplo, a nossa cooperativa tem 180 colaboradores e 60 deles são voluntários. Eles são cadastrados como voluntários. E aí, dentro desses 60, a gente faz ali um calendário de ações. Então, toda semana tem uma ação numa escola, numa ONG, levando educação financeira. Porque nós, enquanto instituição financeira, o Banco Central ele tem um normativo que ele nos pede isso. Ainda não obriga. Vai obrigar com o tempo, mas ele nos pede isso. E a cooperativa já faz isso, né? Não só a nossa, né? Mas todas elas são convidadas com mais veemência a fazer essa educação financeira, porque compete a nós, enquanto instituição financeira, levar essa educação básica. Né? Não basta nós querermos cooperados ou clientes, né, que tenham uma educação financeira melhor para a gente poder dar um respaldo maior, se a gente não começa da base, né, da infância, a proporcionar isso, né? Não consegue ter esse resultado, né? E é muito legal, assim, que a gente costuma escutar bastante que as pessoas falam que o banco quer que a gente fica devendo para pagar mais juros, enfim. E é muito legal essa questão da cooperativa, né? Sim. Ela não quer que você fique devendo, ela quer levar a educação financeira, justiça financeira para você mesmo, né? Exatamente. E aí, mudando um pouquinho aqui o rumo da nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre as fake news, né? Já que a gente sai um pouco já das eleições, né, nessa semana. E fala pra nós como que elas afetam a confiança nas marcas, né? Nossa, muito. Eu acho que o exemplo que você deu, né, de eleições, e com esse mundo, né, não só o Brasil, totalmente polarizado, as eleições nos deram a essas marcas, né, uma facilidade de falar mentira, né? Não só as marcas, né? Mas aquelas pessoas que tentam disseminar a mentira, né? Então, assim, as eleições, desde as últimas 2 eleições aí no Brasil e no mundo, né? Viu que é muito fácil fazer isso com uma rede social que está muito aberta para todos, né? A rede social, ela tem um grande potencial de poder crescer e melhorar a vida de todo mundo. Mas nós temos pessoas que usam isso como tudo, né? Para algo ruim. Sim. E as fake news que você comentou, né? As falsas... o falso mundo, né, da internet, ele nos facilita. Por quê? A pessoa, ela sente facilidade de contar uma mentira porque a cara dela não está lá, né? Então, quando a cara dela não está lá, é muito fácil. E para a empresa também, né? Porque hoje é muito fácil nós contarmos a mentira ou falarmos que nós conseguimos fazer tudo, a empresa oferecer tudo, e aí na hora que descobre alguma mentira, ela vai lá, coloca uma nota de retratação, uma declaração que isso não foi feito, e tá tudo bem, passa algum tempo, aquilo esquece. E o algum tempo que eu falo, gente, é 2, 3 dias, é 4, 5 dias. Você pode escutar aí, e quem acompanha a mídia vê. Estourou a guerra, fala 1 semana, 5 dias, 7 dias da guerra. Passa na outra semana, já tem outra coisa acontecendo e as pessoas se esquecem. Então, eles não estão preocupados com isso, né? Vamos falar isso aqui, se não der certo, a gente pede desculpa e tá tudo certo, né? Porque eu não acho que é só outras pessoas que estão falando também mentiras, né? Mas as empresas ficam protegendo demais, prometendo demais, né? E fazendo de menos, né? Então, a fake news, ela facilitou, né? A vontade de falar tudo e se esconder depois atrás de um muro, né? É muito fácil, muito tranquilo, né? Isso também pela quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, né? O tempo todo. Você falando de fake news, eu pergunto para vocês, por ser instituição financeira, uma coisa que eu vejo que o Cicobi faz muito, e eu falo isso porque eu tenho conta lá, é alertar sobre golpe. Sim, isso você deve fazer o tempo todo, porque é o que mais está acontecendo. Faz, né? É o que mais faz, e é o que eu mais vejo por aí, avisando sobre golpe. Sim, é o que mais faz porque acontece muito, né? Então, a gente está sempre tentando disseminar o cuidado e a atenção, né? Para poder as pessoas estarem preparadas, né? Antigamente, por exemplo, com esse cuidado, sem esse cuidado, a gente tinha assim, o cooperado caiu no golpe.
Aí agora, com tanta comunicação sendo feita, chega assim, ó, o cooperado ligou porque estava caindo num golpe, mas desligou e ligou para nós para tentar ver se era a gente mesmo. Sim. Então, a comunicação, quando ela é verdade, ela acontece e ela é efetiva, né? A gente vê isso na prática lá dentro, né? Então, disseminando isso, as pessoas que nos seguem, elas ficam mais atentas, né? E tentam seguir o correto, né? Sim. As fake news, ela é muito assim, né? Por exemplo, a gente tem uma teoria da conspiração, sei lá, a Terra é plana. E aí, quando várias pessoas acreditam, faz com que aquilo se torne uma verdade para um grupo de pessoas, né? Com então, certeza. É muito perigoso isso. E aí sai disseminando no WhatsApp, grupo da família, enfim, né? Sim. Isso, uma ideia absurda como essa consegue se Exatamente. pessoas. Agora, imagina uma coisa mais simples como um golpe. O que eu vejo muitas vezes também, eu acho assim, até uma situação muito triste, é que às vezes uma fake news, ela toma uma proporção gigante e acaba que, como que eu vou explicar? Ela meio que se torna verdade, como a Duda falou, e o estrago já foi feito. Então, mesmo após retratação, vamos supor, aquilo lá viralizou, deu, vamos supor, 10 milhões de visualizações, e aí depois a pessoa se retrata, mas a retratação tem 10 mil visualizações. E aí é o que eu costumo falar, né? Quando você tem uma ótima assessoria de imprensa, isso pode ser sanado o máximo possível. Eu costumo falar dentro da Cred, em qualquer lugar. Quando você fala primeiro, você leva razão. Quando você fala segundo, você leva explicação. Se você for uma pessoa que alguém falou alguma coisa de você, mas você tem a razão daquilo, você vai só para se explicar depois. Então, quando você tem uma assessoria muito boa, uma assessoria de marketing, uma assessoria de imprensa, uma assessoria que vai acompanhando tudo que está acontecendo, você vai ditando as regras, você vai ditando o discurso. A gente falou de política agora. Quando você tem uma assessoria de um político muito boa, o que ela faz? Ela sempre vai tentando sair na frente da comunicação.